um surto sem precedentes. Essa pandemia do coronavírus sacudiu decisivamente diversos eventos esportivos nas últimas 24 horas. Campeonatos paralisados e suspensos no mundo todo. Médicos, enfermeiros, quem trabalha na estrutura dos hospitais, esses são um time. Sempre você é uma pessoa que carrega uma esperança. A gente tem que viver um dia de cada vez, tentar se preparar da melhor maneira possível. Hoje, para mim, em primeiro lugar, é a saúde e a vida. Fala, pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte. É um ano de pandemia e uma série de impactos no mundo esportivo. Do amador ao profissional, daqui do Rio Grande do Sul ao Japão com as Olimpíadas. Tudo mudou, a gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no GE. Porque antes tem o Grêmio que tá tranquilão, tem uma vantagem enorme contra o Ayacucho pela Libertadores, pode perder por até 4-0 hoje à noite em Quito, no Equador, que mesmo assim se classifica. Por isso, os titulares ganharam uma folguinha, né? Quem vai jogar será um time muito jovem. Dos 20 jogadores que viajaram, 18 têm 23 anos ou menos. E aí eu quero saber, você já viu um time tão novo assim na Libertadores? Um time de guris ansiosos e bem diferente daquele que o torcedor está acostumado. Eu já joguei com todos ali na equipe de transição. Eu acho que é a oportunidade da vida de muitos garotos ali, de mostrar o seu melhor futebol. Vai ser uma nova fotografia para o segundo clube brasileiro que mais venceu na Libertadores. Sem falar no banco de reservas. Depois de tanto tempo, o gremista vai olhar para a beira do campo e não vai ver o Renato Portaluppi, o treinador do país com mais vitórias na competição. É que ele está de folga. Alexandre Mendes vai substituir o comandante. Mas não pensa que muda alguma coisa para quem vai jogar. Não muda muito porque o professor Renato vai estar acompanhando de casa, vai estar passando instruções do professor Alexandre. E eu acho que independente de quem for o comandante ali nesses jogos que está jogando a equipe de transição, eu acho que a gente tem que dar nosso melhor. A missão é manter o Grêmio em destaque. Nas últimas 5 edições da Libertadores, em 3 delas, o clube teve jogador fazendo parte da seleção da competição. Uma tradição de representatividade que vai ser quebrada durante 90 minutos. O futebol, às vezes, é como se fosse uma folha em branco. A cada jogo e campeonato, atletas e treinadores têm a oportunidade de escrever uma história, a própria história. E esse vai ser o caso de muitos dos garotos do Grêmio que estão lá no Equador. 11 garotos que viajaram ainda não jogaram a Libertadores. É um time inteiro. E a partir de hoje eles podem ter a oportunidade de rabiscar seus nomes na história do torneio. É uma grande oportunidade para a gente estar mostrando o professor Alexandre, o professor Renato, que a gente está preparado, que a gente quer jogar. E é manter, como eu disse, é manter o que a gente está fazendo e continuar trabalhando. E a gente vai continuar evoluindo sempre. Até mesmo o Ferreirinha é um pouco novato na competição. Estreou só no ano passado. O Cortez vai ser o mais experiente de todos. O lateral será o único campeão de 2017 em campo hoje à noite. Manter o que a gente vinha fazendo, mostrar dentro de campo, com maturidade, personalidade e não fugir muito daquilo que eu já vinha fazendo, que eu já vinha trabalhando. Portanto, não se engane. Os nomes podem até mudar, mas é o Grêmio. É o Grêmio e, deve escalar esse time que a gente mostra agora para vocês aí na tela. Breno no gol, Wanderson, Juan, Rodrigues e Cortez na defesa. Lucas Araújo, Darlan, Tassiano no meio-campo, Guilherme, Azevedo, Ferreira e Ricardinho no ataque gremista para hoje à noite. Depois do jogo dessa noite, o Grêmio terá mais um confronto de mata-mata para chegar na fase de grupos da Libertadores. Vai ser contra o Independiente del Valle do Equador ou União Espanhola do Chile. Eles decidem a classificação também hoje e na mesma cidade onde o Grêmio joga, em Quito. O União Espanhola venceu a ida por 1-0. Por aqui, a semana é de Copa do Brasil, com 5 gaúchos em campo e sonhando alto. O objeto de desejo não é mais o mesmo como esse, guardado no estádio Alfredo Jaconi. Mas a sensação de ser campeão, sim, pode ser a mesma de 22 anos atrás.
O Juventude estreia hoje contra o Muricy de Alagoas. Vai atravessar o país, embalado pelas lembranças e pelo retorno à Série A do Brasileiro. Um time que sabe jogar Copa e é com essa característica diferente dentro das competições que nós pretendemos desenvolver o ano. É o time do interior do estado mais presente na Copa do Brasil. Já são 20 edições. O Ipiranga vai disputar a competição pela 6ª vez e também vai longe. Encara a equipe do Penarol, em Manaus. O grupo está unido e está preparado, treinando dia a dia, procurando evoluir a cada partida. Em comum, Juventude e Ipiranga jogam com o regulamento. Um empate nesta primeira fase garante os dois clubes na próxima. Por terem uma posição melhor no ranking da CBF, eles têm a vantagem como visitantes, diferentemente dos outros gaúchos que jogam em casa e só avançam na competição se vencerem seus jogos. O Santa Cruz é um deles. Nunca participou de uma Copa do Brasil. Não é exagero falar que a partida contra o Joinville é a mais importante dos quase 108 anos do clube. A gente fica feliz e honrado, né, de poder estar participando desse momento. Eu tenho certeza que os atletas vão fazer de tudo aí dentro de campo para a gente continuar essa história. O desafio do esportivo é o remo, na Montanha dos Vinhedos. E para não ter um jogo só, conta com as dicas preciosas do atacante Wesley, ex-Paysandu, o principal rival do adversário. Os times de lá gostam muito do jogo vertical. Gosto de bola para ataque. O Caxias recebe o Fortaleza. Vai ser a 13ª participação do time Grená na Copa, que no ano passado caiu na primeira fase para o Botafogo. Além de um possível título, os gaúchos têm outro estímulo. A premiação para quem chegar à segunda fase, de 670 mil a 1.300.000 reais. Passar de fases, conquistar esse dinheiro bom, que tem um retorno financeiro muito bom para o clube. E lógico, para nós jogadores também seria muito importante, né, a questão financeira e também a visibilidade. Visibilidade. O Rio Grande do Sul ganhando o Brasil. A gauchada tá on. E com muita vontade de fazer bonito mais uma vez. Muito boa sorte para os gaúchos na Copa do Brasil. E te liga aí, ó, o jogo do Juventude hoje passa no Sport TV às 9h30 da noite. Lembrando que Inter e Grêmio entram direto na 3ª fase porque estão na Libertadores. O Joinville, adversário do Santa Cruz, vem embalado no Catarinense. Presta atenção na velocidade dessa arrancada. Os caras estão voando. Segura aí um pouquinho. Chama atenção que eles chegaram em 2 na frente do goleiro, sozinhos. Dava tempo de bater colocado, soltar uma bomba, até tocar pro companheiro. Só que o atleta Edinho tinha um plano. Veja. Quando eu saí, eu vi o Claro na minha frente, veio na minha cabeça fazer o gol. Só que bateu aquela ansiedade também. Quando foi na hora de eu dar o passe, a bola meio que quicou e eu errei. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Edinho, que horror! Pode repetir essa jogada aí na Copa do Brasil contra o Santa Cruz. Barbaridade. Ó, gente, no próximo bloco o Inter chega aqui no GE com Paolo Guerreiro. Agora que o homem tá de volta, como é que fica o ataque do Inter? É muito goleador num time só. Tem Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Quem vai sobrar? A gente já volta. Globo Esporte de volta com o Inter, que ganhou um problemão no ataque. Mas calma, gente. Esse é um problema bom. Um retorno pra lá de esperado. Paolo Guerreiro para marcar a volta do peruano. Depois de 210 dias. Parecia tudo novo desde que eu vim aqui ao Beira-Rio entrar. Me senti muito bem. E não foi só o Guerreiro que estava feliz da vida por voltar a jogar. Os abraços e as palavras dos colegas no vestiário deixaram isso muito claro. Legal pra o Guerreiro tá de volta. Vamos, vai dar a gente sabe o que ele sofreu. Vamos dar essa alegria
Desde que eu me machuquei, depois fui operado, né, fiz a cirurgia, o Gripo foi na minha casa, fizemos um churrasco, sempre me dando força, e eu fiquei muito contente todo esse tempo. Logo no primeiro toque na bola, o peruano mostrou por que fez tanta falta. Um passe decisivo, daqueles para deixar o companheiro na cara do gol. Com Guerreiros de volta, o Internacional ganha experiência, liderança e faro de gol. Não é pouca coisa. Só que entre esse lance aí e o último jogo do Guerreiro pelo Inter, se passaram 7 meses. Tempo que levou para o peruano se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. E nesse tempo, a concorrência no ataque aumentou. Guerreiro, Galhardo e Yuri Alberto. Quer dizer, o goleador antes da lesão, o goleador da era Eduardo Cudê e o artilheiro da era Abel Braga. Juntos, os 3 fizeram 44 gols na temporada passada. Quase a metade de todos os 102 gols marcados pelo Inter. São 3 atacantes que estão no melhor patamar do Brasil, junto com Palmeiras e Flamengo, não tenho dúvida disso. E aí chegamos à pergunta inevitável. Quem vai ser o titular do ataque? O Yuri Alberto tem que jogar todos os jogos. Ele não tem 20 anos de idade, tem um poder de definição incrível. Ele é titular absoluto. Dos 3, ele é absolutamente titular. Então a gente já começa por aí. Até meu filho tá gritando lá, ó, tá? Porque ele é titular. Ele mal sabe falar, eu consigo entender o que ele fala. Ele disse que Yuri Alberto é titular. Mas será que só tem vaga para um mesmo nesse time? Aí entra Miguel Ángel Ramírez. Estavam dizendo que é um 4-3-3 com 2 pontas. Aí tem que optar por um. Eu opto hoje por Yuri Alberto. O Guerreiro vai ter que esperar. Ah, não, mas dá pra jogar com 2 de vez em quando, com o Yuri Alberto mais pro lado? Dá pra rolar isso aí. Yuri Alberto e Guerreiro não só deve acontecer, ou pode acontecer, como é imperioso que aconteça no ataque do Inter. Se o assunto é fazer gol, seja com 1, 2 ou com os 3, já deu pra ver que o Inter tá bem servido. Só que quem vai ter que se virar para escalar esse ataque aí é o Miguel Ángel Ramírez. Mas antes, o técnico do Inter vai ter que escapar de uma punição. Paula Menezes, chega pra cá e conta mais pra gente. Boa tarde. Pois é, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Isso porque o Ramírez foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva pela invasão à área técnica no jogo do último domingo contra o Ipiranga. A punição pode chegar até 3 jogos de suspensão. A gente lembra aqui que o técnico espanhol ainda não tem a documentação regularizada para estrear pelo Inter. Por isso, ele estava assistindo ao jogo das cadeiras, logo na primeira fila, bem atrás do banco de reservas. Mas durante o jogo, ele foi até a área técnica para passar instruções aos seus auxiliares, o que não era permitido. O árbitro do jogo relatou esse caso na súmula da partida. O caso agora vai a julgamento. Esse julgamento ainda não tem uma data para acontecer. Por isso, se o Ramírez estiver com a documentação ok junto à CBF, ele pode então estrear sem maiores problemas no próximo domingo contra o Novo Hamburgo, em jogo pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Kelly, volto contigo. Obrigada, tudo muito bem explicadinho. Valeu, Paulinha, até mais. Na pior fase da pandemia, alguns estaduais vivem um momento de indefinição. O Campeonato Paulista está suspenso por 15 dias pelo governo de São Paulo. Uma alternativa dos clubes e da Federação Paulista é levar o campeonato para outro estado. E uma das opções seria Minas Gerais. Mas hoje de manhã o governo mineiro proibiu a realização de jogos de times de fora e disse que vai avaliar a sequência do campeonato local. E olha só o que aconteceu na Copa do Brasil Sub-20. 7 jogadores do Perilima, da Paraíba, testaram positivo para a Covid-19 horas antes da estreia contra o Bahia. A equipe entrou em campo com apenas 8 jogadores e um meio-campo improvisado no gol. Mesmo assim, conseguiu sair na frente, mas acabou levando a virada por 4-1. O jogo acabou ainda no primeiro tempo, porque 2 jogadores do Perilima saíram machucados de campo e a partida foi encerrada por falta de jogadores.
Um ano se passou desde o início da pandemia, né, minha gente? E assim como todos os setores da sociedade, o esporte continua sofrendo os impactos. Já já a gente fala mais sobre isso. Um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Cientistas já sabem que pode haver contágio entre humanos. Os pacientes infectados estão isolados. A maior preocupação é a de que a doença possa se espalhar. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Um surto sem precedentes. O surto do novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. A Covid-19 é uma pandemia. Disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. Pandemia? Pandemia. Essa pandemia do coronavírus sacudiu decisivamente diversos eventos esportivos nas últimas 24 horas. O campeonato inglês, por exemplo, assim como a FA Cup, a Copa da Inglaterra, estão suspensos. No começo da tarde deste sábado, houve um comunicado oficial decidindo pela suspensão do campeonato. Uma atitude dura e bastante sensata, né, por parte da Confederação Brasileira de Voleibol, para que a gente entenda, né, o que vai acontecer. Mais importante do que um jogo de futebol é a saúde, né? Campeonatos paralisados e suspensos no mundo todo, não será diferente no Brasil. As pessoas foram aconselhadas a ficar em casa. Exatamente aí a gente mostra o mapa de onde fica o Wuhan. E a gente vai conversar então agora com a Milene para saber como é que está a situação por lá. Quanto tempo já você está assim dentro desse apartamento sem sair? Hoje completa 12 dias. A proposta que eu tive foi do Wuhan, né? Uma equipe chinesa. E foi o epicentro, né? O epicentro do coronavírus. E aí a gente foi vendo que era, de fato, uma coisa muito séria. E aí a gente começou, de fato, a ficar muito preocupado, porque a gente não sabia como que o vírus era transmitido, e os noticiários do Brasil que me preocupavam. Porque na China eu não conseguia entender. A gente não tinha noção do que fato era. Um médico de Bérgamo, na Lombardia, falou aos jornais italianos que nos hospitais eles estão tendo que escolher quem tratar, como se faz em uma guerra. Fiquei praticamente preso na Itália durante quase 50 dias em lockdown total e depois não tinham mais voos, né? De um voo fretado entre os franceses e os portugueses para tirá-los do país. Foi onde eu tive a oportunidade de deixar o país também. Um ritmo cada vez mais rápido, o novo coronavírus foi se espalhando. Serão semanas duras, serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Agora é oficial, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas para o ano que vem. A sensação geral aqui em Tóquio era de que não dava mais para aguardar por uma decisão. Agora, com mais tempo, todas essas estrelas vão poder fazer uma preparação adequada para um evento de grande porte. Durante 4, 8 anos, as pessoas se preparam para aquele evento. E esse adiamento mexe com os planos pessoais de todo mundo, mexe com a vida fora do esporte dessas pessoas, né? Vai começar o Brasileirão 2020. Goiás e São Paulo, o jogo é suspenso pelo STJD. Nós temos 10 jogadores com Covid, 10 jogadores testados de forma positiva do elenco do Goiás. A maioria desses jogadores titulares do time. 7 jogadores do Flamengo estão com Covid-19. O Flamengo também formalizou um pedido de adiamento do jogo contra o Palmeiras. 2 tenistas que jogaram um torneio de exibição sem medidas de segurança contra o coronavírus estão doentes, né? E hoje foi anunciado que outros 2 também têm Covid-19 e um deles é Novak Djokovic, que é o melhor do mundo no tênis e que promoveu esse torneio. Máscaras em quadra chamaram a atenção no vôlei feminino na semana passada. Reflexo do aumento de casos de Covid-19 na Superliga Feminina.
com base em protocolos rígidos de isolamento e segurança, respeito à ciência e uso de tecnologia, a NBA criou um experimento médico, social e esportivo único. A bolha, sem torcida presencial, sem deslocamentos para viagens, a bolha criou um ambiente esportivo imprevisível. O campeão olímpico Bruno Schmidt está se recuperando da Covid, né? Olha que notícia boa. Ele deixou o hospital ontem, depois de 13 dias internado. Foram 5 na UTI. Atenção que a gente ainda não superou e não viramos essa página do Covid, que ainda está bem crescente ainda e alarmante no nosso país. Segundo a Fiocruz, o aumento no número de mortes é resultado do relaxamento do distanciamento social, do aparecimento de uma variante mais contagiosa do vírus e do colapso do sistema de saúde. 279.602 pessoas já perderam a vida para a doença desde o começo da pandemia. Sempre você é uma pessoa que carrega uma esperança de que dias melhores virão, que a gente vai estar em julho numa condição melhor do que a gente está hoje. A gente tem que viver um dia de cada vez, tentar se preparar da melhor maneira possível, não só fisicamente ou tecnicamente, mas principalmente mentalmente. Eu acho que acreditar é importante. Meu maior presente foi a minha vacina, né? Que eu tomei a vacina hoje, a primeira dose. Zagallo vacina? 13 letras. Hoje, para mim, em primeiro lugar, é a saúde e a vida. Saúde. Para todos nós. Um ano já se passou, né? Eu me lembro que em 16 de março do ano passado, eu estava aqui no GE anunciando que a gente teria que sair da grade de programação para dar mais lugar às notícias do coronavírus. Um ano depois, eu estou aqui de novo para dizer para vocês que a gente precisa continuar se cuidando, se protegendo, se vacinando. O Globo Esporte volta amanhã. Desejo a todo mundo uma ótima tarde, porque o esporte também nos ajuda, né, em alguma medida, a seguir em frente. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.